Olá, boa tarde! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao estúdio da TV Evangelizar, a nossa programação sempre preparada com muito carinho para você, ao Vozes da Cidade, que está começando aqui na sua televisão. Todas as tardes nós temos esse encontro com um tema interessante, com um assunto que a gente chega como se estivéssemos aí, sentados no sofá da sua sala, aí na sua casa, podendo bater um papo gostoso. Obrigado pelo seu carinho, tá? Você de Maringá, das mais de 40 cidades que estão aqui com a gente, e você também que sempre nos acompanha pelo nosso YouTube oficial, que está aparecendo aí na sua tela, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos conversar sobre parto humanizado entre o lar e o hospital. Quem está aqui comigo é Eliana Dias Pereira Cismer, ela é enfermeira obstetra, assistência humanizada ao parto domiciliar e hospitalar. Eliana, seja muito bem-vinda, pode chegar aqui na programação da TV Evangelizar. Boa tarde, desde já obrigado pela presença. Pode se sentar para a gente conversar. Nós já vamos entrar neste assunto importante, mas antes, coloca essa matéria no ar. O nascimento de um bebê é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais para as famílias. Ao descobrir a gestação, muitas dúvidas surgem. E uma delas é: parto normal ou cesárea? No início eu até estava em dúvida do qual eu queria. Aí depois, mais para o final, eu optei mesmo pela cesárea. Da cesárea, eu sofri mais depois, né? O pós, né? Na hora você é mais tranquilo, mais sossegado. O Brasil é o segundo país com maior número de cesáreas e mesmo com a indicação da taxa ideal ser de aproximadamente 15%, os últimos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde mostram que 55% dos partos realizados são cesarianas. O que acontece é que muitas mães têm medo de sentir as dores do parto e a analgesia faz sentido nesse momento, por ser um procedimento que tira a dor, mas mantém a autonomia. Uma analgesia faz com que eu diminua a dor e a gente consegue dizer para ela o quanto e que horas ela precisa fazer essa força. Ela consegue andar, ela consegue sentar, ela consegue brincar, sentar na bola, então isso faz com que ela tenha controle da posição que ela quiser. De acordo com especialistas, quando a paciente está sem dor, o estresse diminui, o ambiente fica mais tranquilo e a mamãe mais confiante. Existem duas formas de aplicar analgesia e são raras as contraindicações. Aumenta a necessidade de intervenção médica. Apesar da paciente estar no poder, a partir do momento em que eu faço uma analgesia, eu preciso ter um acesso venoso, eu preciso fazer antibióticos. Eu preciso ter monitorizações para que o controle da pressão esteja adequado. Então, para aquela paciente que não quer nenhuma intervenção, ela precisa ser orientada que quando a analgesia se instala, algumas intervenções técnicas são necessárias para a segurança dela e do bebê. Essa prática já existe no SUS, mas diferente da rede particular, é pouco utilizada. São apenas alguns casos que têm indicativo. Períodos expulsivos prolongados, pacientes que possam, de repente, precisar de uma instrumentação. O que é uma instrumentação no parto? O uso de um fórceps, o uso de um vácuo extrator, certo? Essas, com certeza, acredito que hoje já tem esse recurso. A Vivian teve 2 experiências de parto e, nas 2 ocasiões, optou pelo parto normal. Para não sentir a dor, fez uso da analgesia e conseguiu curtir o momento do nascimento da pequena Natália. Eu acredito assim, que se é uma possibilidade de facilitar, né, eu comecei a ouvir os depoimentos, era isso que as mães justificavam, porque às vezes você fica muito cansada e é bastante dor, né? Para aquele momento, a analgesia, ela ia me trazer essa tranquilidade, de eu não perder o sentimento gostoso do primeiro encontro, mas também não ficar ali sofrendo, né? É uma coisa positiva e não iria tirar o meu parto normal que eu tanto queria. Obrigado à nossa equipe de jornalismo trazendo boas informações para a gente aqui no Vozes da Cidade. Hoje a nossa entrevistada é a Eliane Dias. Tudo bem, Eliane? Boa tarde novamente. Tudo bem, Rafael. Tema importantíssimo, parto humanizado entre o lar e o hospital. Mas antes da gente falar desse tema, você é enfermeira obstetra e eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como nasceu assim essa vontade de poder colaborar nesse tema tão importante.
Vou tentar resumir, né? Porque é uma história de 25 anos, Que né? maravilha, hein? Muitos partos, de muitos partos. Muitos partos, graças a Deus. Eu sou enfermeira há 25 anos. Sim. E há 18 anos especialista em enfermagem obstétrica. Quando eu procurei a especialização foi justamente por conta de realmente me identificar com esse cuidado mais próximo com a mulher. E nós estávamos num momento, né, ali por 2006, 2005, 2006, nós estávamos no Brasil num momento onde estava muito forte esse movimento do parto humanizado. Então, eu procurei pela especialização, consegui fazer essa especialização pela Universidade de Maringá, e foi maravilhoso, assim. E eu pude ver realmente na prática, não conseguimos fazer a prática aqui em Maringá, infelizmente, mas fui para Curitiba, fiz a minha prática lá e consegui ver muito da enfermagem em ação, que todos os estudos apontam para isso, né? A enfermagem é, de fato, que faz a diferença na assistência ao parto humanizado. Quem pode virar essa chave do parto adequado no Brasil é a enfermagem obstétrica. E o parto humanizado, o que caracteriza, né? Para a gente saber, mas como que eu sei que é um parto humanizado na sua visão como enfermeira obstetra? É uma pergunta muito importante, Rafael, porque muitas vezes as pessoas falam, mas humanizado, né? Tudo é humano, o cuidado é humano, né? Mas não é por aí. Infelizmente, na verdade, o cuidado médico, o cuidado técnico, ele passou a ser muito técnico. E ele deixou de ser um cuidado humano. Então, por isso essa palavra foi resgatada. Justamente para que a família, a pessoa que está sendo cuidada, recebesse essa atenção como ser humano que é. Sendo respeitado em todo o seu contexto familiar, físico, emocional, né? Então, esse é o grande foco da humanização. É o respeito pelo ser humano que está na sua frente. E, Eliana, ouvindo você, como que é possível garantir que seja uma opção respeitosa, que seja uma opção livre da gestante? Informação. Informação é a chave da humanização, Rafael. Inclusive, né, claro que nós defendemos o parto normal, porque é o melhor, mas, na verdade, o nosso grande foco é que essa mulher, essa família, tenha informação suficiente para decidir o que é melhor para eles, o que eles entendem que é melhor para eles. E aí a gente vai passar por esse lugar que você falou, né, do hospital até a casa. Então, nesse âmbito da informação, esse casal também tem condições de decidir onde ele se sente mais seguro, onde ele se sente mais acolhido, em casa ou no hospital. Então, perpassa tanto pelo cuidado como pelo local onde ele vai ser atendido. E quais os cuidados que você toma para que seja um parto humanizado na casa da pessoa? Primeiro, a seleção, né? O critério de eleição desse casal deve ser muito rigoroso, né? Nós não podemos aceitar, não basta só o querer do casal, vamos dizer assim, né? Como que sabe que a pessoa ela é candidata a um parto seguro? Primeiro que parte dela, né? Primeiro que vai ser sempre o casal quem vai nos procurar. Né? Nós não vamos oferecer isso para uma família. É o casal quem nos procura com esse desejo e daí nós fazemos essa avaliação. Então, a primeira coisa é que tem que ser uma gestação de baixo risco. Né? A gente sempre fala que, infelizmente, não existe gestação zero risco. Né? Mas o mínimo que a gente espera é uma gestação de baixo risco. Segundo, que tem que ser uma gestação a termo, acima de 37 semanas. Então, entre 37 e 42 semanas é quando esse bebê pode nascer em casa, quando esse bebê está na posição cefálica, ou seja, com a cabecinha para baixo, onde o parto é mais fácil, é mais fisiológico.
né? E por último, e mais importante, ou né, tão importante quanto, a distância da casa para um hospital de referência. Né? Então, ela deve morar num local onde a distância seja no máximo de 30 minutos de um hospital onde tenha suporte para atender no caso de uma emergência. Nós estamos conversando hoje aqui com a enfermeira obstetra, a Eliane Dias, sobre parto humanizado. A gente vai continuar essa conversa. Continue com a gente aqui na TV Evangelizar. Vozes da Cidade volta já já aqui junto com você no nosso encontro de todas as tardes. Rapidinho eu estou de volta. De volta aqui na TV Evangelizar, Vozes da Cidade. A nossa entrevista vai continuar. A enfermeira obstetra, a Eliana está aqui junto com a gente. Tema interessante, hein? Mas antes, coloca para mim a previsão do tempo para mim. Isso, vamos acompanhar a previsão juntos aqui para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Hoje, recebendo aqui a enfermeira obstetra, Eliane Dias, ela que está falando sobre essa assistência humanizada, o parto humanizado entre o lar e o hospital. A gente está conhecendo um pouquinho mais sobre esse trabalho. Eliana, como que você adapta aí os princípios, né, do parto humanizado em um ambiente hospitalar, que a gente sabe que um hospital muito mais estruturado, tem muito mais recurso. Como que é adaptado esses princípios para um parto humanizado em casa? Na verdade, a gente consegue levar basicamente todos os materiais necessários para o atendimento básico da assistência ao parto, como também de uma assistência emergencial. Né? Porque os equipamentos, as coisas que são necessárias para essa assistência, elas são móveis também. Né? Então, nós levamos oxigênio, nós levamos ambu, nós levamos medicações, levamos todo o material estéril. Nós só não temos uma ambulância parada na porta porque não é necessário. Né? Graças a Deus, a taxa de transferências é baixíssima. E nós, como a assistência é 2-1, porque nós estamos sempre em 2 enfermeiras para uma gestante, então nós conseguimos identificar a necessidade de uma intervenção mais rápida e rapidamente acionamos daí o serviço de transporte quando é necessário. E como que você apoia emocionalmente a gestante, a sua família durante todo esse trabalho de parto? Na verdade, começa antes do trabalho de parto, né? Já durante a gestação, durante o pré-natal, nós mantemos uma relação bem estreita, bem próxima. Nós ficamos à disposição desse casal de forma online o tempo todo, 24 horas. E temos também encontros pessoais, né? Encontro pessoalmente, onde nós vamos estreitando cada vez mais essas conversas, entendendo a dinâmica familiar, inclusive dos anexos, né? Vamos dizer assim, avós, tios que estão por perto, para que a gente possa identificar com isso qualquer fator que possa interferir no processo emocional do parto. Eu tenho mais um questionamento para a gente fazer. A Eliana continua aqui com a gente. Deixa eu só chamar uma matéria rapidinho. Nossa equipe de jornalismo tem espaço aberto aqui no Vozes da Cidade. Acompanhe comigo. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, em Curitiba, recebeu um repasse de mais de R$8 milhões do Fundo Estadual de Assistência Social do Governo do Paraná. O governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, destacou o trabalho realizado pela instituição. É uma visão do nosso governo em poder pegar as entidades que são sérias, que são respeitadas, que fazem um trabalho fantástico e fazer essa parceria de investir recurso mesmo do governo para que ele possa ter a infraestrutura necessária, né, para atender essas crianças, para poder ampliar o atendimento também. O Pequeno Cotolengo ele vive de doações, mas muitas vezes essas doações não são suficientes para dar conta do volume de custo que eles têm no dia a dia, porque
são pessoas que têm um atendimento muito especial. Além da execução do projeto Acolhimento Integral e Humanizado da instituição, o recurso será utilizado em outras frentes. Esse recurso ele tem múltiplas funções, desde a manutenção, através de folha de pagamento, alimentação, medicação, né, equipamentos, enfim, tudo aquilo voltado para o bem-estar daquelas pessoas que lá vivem dentro do Pequeno Cotolengo. Então vai desde folha de pagamento até consumo de alimentação. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo realiza mais de 400 mil atendimentos multidisciplinares por ano, oferecendo mais de 200 leitos de acolhimento institucional de alta complexidade. Todo atendimento realizado na organização é 100% gratuito. É o Vozes da Cidade de volta aqui na sua TV Evangelizar, hoje com a Eliana Dias, ela que é enfermeira obstetra. Eliana, os principais mitos, né, que podem haver sobre o parto humanizado, para que a gente possa desmistificar aí alguma coisa, algumas minhoquinhas às vezes que as pessoas têm na cabeça, que você gostaria de esclarecer desse trabalho que é realizado? Eu acredito, Rafael, que algumas coisas realmente foram criadas em torno do parto humanizado e fazem a mulher pensar que o parto humanizado é aquele que é exclusivamente fisiológico. Esse é o nosso principal objetivo, que seja um parto fisiológico, porque o nosso objetivo é respeitar o tempo do corpo da mulher, para que seja realmente fisiológico. Sim. Mas em algumas situações é necessário alguma intervenção, né? Então, é necessário também estar aberta a essa possibilidade do uso de alguma medicação, de algum procedimento que seja necessário. Mas aí vem a base da humanização, que é a conversa, o diálogo, né? Todas as decisões na assistência ao parto humanizado, ela tem que ser dialogadas com o casal. Então, não é o profissional quem toma essa decisão. E esse é um ponto chave, porque a gente tem muitos profissionais que acham que já estão fazendo assistência humanizada, mas que, na verdade, ainda tomam as decisões para si. Então, toda decisão no parto humanizado, ela deve ser compartilhada. Ela nunca pode ser unilateral, nem só a mulher e nem só o profissional. Nesse tempo de experiência que você já tem, muitos testemunhos, muita coisa você já pôde viver, muita coisa você já pôde ouvir. O que você poderia relatar para a gente? Muito, muito. Assim, eu sou muito feliz por Deus ter me dado essa missão de assistência, porque a gente aprende com cada parto, com cada família, a gente aprende a respeitar o limite de cada corpo, o tempo de cada corpo, aprende a identificar realmente o emocional, o que pode estar barrando, por que aquele trabalho de parto não está evoluindo. Não é só físico, né? Às vezes é físico, mas às vezes não é, às vezes é emocional. Então, é muita riqueza. E os relatos das famílias é magnífico. Assim. A gente fala que o parto domiciliar, a assistência ao parto domiciliar é um barco sem volta, que depois que a gente entra... É apaixonante. É apaixonante. São histórias e mais histórias. Muitas, muitas histórias, assim, e a família que vive isso consegue... Você precisa chamar uma família para te relatar. Legal, ó, já fica como pauta já, Simone. Fica como dica. É uma experiência única, assim, porque estar no seu ambiente, né, estar no seu lar, sendo apoiada exclusivamente pelas pessoas que você escolheu, sem grandes intervenções, sem pessoas falando coisas aleatórias, né, na hora do parto, que infelizmente a gente sabe que isso acontece no ambiente hospitalar. E sem pressa. Sim. Sem pressa, esse é o principal, né? E o que a gente fala é assim, que a gente quer fazer desse momento realmente uma celebração, porque a gente só nasce uma vez. É verdade. Né? E a gente quer fazer desse momento uma celebração, e é uma alegria participar dessa celebração com cada família. Não é só mais um bebê que nasce, é aquele bebê, é aquele ser humano. É o amor da vida de alguém, né? É o né? amor da vida dessa família. É verdade. Né?
Gente, tá vendo que legal, que gostoso, quantas histórias bonitas. Hoje nós recebemos a Eliane Dias Pereira, enfermeira obstetra. Muito obrigado, parabéns pela sua missão, que Deus continue te abençoando, que você possa acompanhar muitos e muitos outros partos, tá bom? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Pode permanecer aqui com a gente no estúdio, pra gente finalizarmos juntos o programa. Obrigado pelo seu carinho, gente. Como é bom saber que você tá aqui me ajudando sempre a contar histórias bonitas de famílias abençoadas. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau.